é você conseguir fazer um tratamento eficiente que melhore tanto a função quanto a estética nos pacientes que têm pouco desenvolvimento de crescimento mandibular. Olá, o assunto hoje é tratamento de classe 2 por deficiência de crescimento mandibular. Ao meu ver, é um grande desafio da ortodontia moderna. É você conseguir fazer um tratamento eficiente que melhore tanto a função quanto a estética nos pacientes que têm pouco desenvolvimento de crescimento mandibular. Não excesso de crescimento maxilar, e sim deficiência de crescimento mandibular. Qual é o grande problema que a gente tem? O padrão de crescimento mandibular, na grande maioria das vezes, o fator hereditário ele é preponderante. Então, a hereditariedade ela vai responder por uma grande parcela do resultado do seu tratamento. Então, se você tem um pai, uma mãe que não tem mandíbula, e você olha o filho também não tem mandíbula, ali você já pode ter uma semelhança, você já observa essa semelhança, esse fator hereditário, que esse paciente você vai ter uma dificuldade muito grande de estimular o crescimento mandibular. Então, esse paciente ele não vai ter estímulo, ou seja, fator hereditário, genético, para estimular. A gente sabe que alguns aparelhos que induzem esse crescimento, na realidade você faz um movimento anterior, a mandíbula ela se desenvolve em um determinado período, mas ela não cresce mais do que aquilo que ela estava programada a crescer. Eu vou tentar explicar isso melhor para vocês. Isso foi uma coisa que me causou assim, bastante embaralho com relação ao entendimento. Eu não conseguia entender isso. Que é o seguinte, por exemplo, você pega um paciente de 11, 12 anos de idade que não tem mandíbula, você coloca um aparelho para fazer propulsão. Qualquer aparelho propulsor, aparelho ortopédico ou fixo, para fazer propulsão mandibular. Aí essa mandíbula, com 13 anos, ela cresceu. Aí você, caramba, o aparelho foi eficiente. Aí você, ao final do crescimento, você nota que a mandíbula, se você pegar um grupo controle, a mandíbula cresceu aquilo que estava geneticamente programada a crescer. Ela só cresceu mais rápido, mas ela não cresceu mais. Essa que é a diferença. Então, algumas pesquisas nos mostram isso. E algumas pessoas puxam para esse lado na pesquisa. Ah, não, cresceu. Realmente. Aí em um ano cresceu. Ah, mas em 2 anos? 2 anos, aquele paciente que você usou um propulsor e outro paciente que você não usou nada, ficou do mesmo tamanho. Só que a de 1 ano cresceu mais rápido do que a de 2 anos. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, esse é o grande desafio da nossa ortodontia. Você estimular o crescimento mandibular, é o nosso calcanhar de Aquiles. Por mais que a gente tente, o fator hereditário ele é preponderante. Então, na hora que você for fazer um planejamento, para você não se comprometer, porque às vezes você se compromete com a família, com os pais, não, eu vou resolver. Você sempre tem que deixar uma dúvida, eu não sei se eu vou conseguir resolver esse caso. É melhor, indicação é essa, você, olha, não sei, eu vou tentar e vamos ver o resultado. Do que você, não, eu vou resolver, não pode ficar tranquilo que eu vou conseguir. Então, né, alguns pacientes, essa força para frente que você faz para estimular esse crescimento, o que na realidade acontece, você tira toda a mandíbula da posição, você joga a mandíbula para frente, muscularmente ela se adapta numa condição, mas funcionalmente ela está em outra condição. Ou seja, quando você manipula esse paciente, a mandíbula volta para a posição lá atrás. Então fica com uma mordida dupla. Ele mastiga na frente, quando você manipula, ele vai lá atrás. E essa situação, obviamente, vai levar a uma disfunção temporomandibular. Então esse paciente, mais à frente, com 20 e poucos anos, começa a se queixar de dor articular, cansaço muscular. É a mesma história que eu pego aqui no consultório. Aí você vai ver, não houve uma tentativa de estímulo de crescimento mandibular e não cresceu. Então tomem cuidado com isso. Se cerquem de boa documentação, usem da tomografia, avaliem a tomografia, avaliem o vetor de crescimento mandibular e o vetor de crescimento da face. Verifiquem o componente genético. Se você tem isso, coloque o pé atrás. Se tiver a genética envolvida, ou seja, o paciente tem uma hereditariedade que não tem mandíbula,
coloquem o pé atrás, tomem cuidado com isso. Essa é a minha dica para vocês. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e pode compartilhar.